irmãozão, meu vizinho esse aí, gente boa também, palmeirense como nós. Um abraço, meu irmão. Então Ele é show de conte, bola. conte porque você nasceu das cinzas e eu queria saber o quanto o Palmeiras foi importante também nessa sua recuperação, né, Wellington? Porque você passou por maus bocados, né? Sim, sim. Essa é uma parte bem complicada da minha vida. Triste, mas de uma vitória gigantesca também, né? Eu, com 14 anos de idade, infelizmente caí no vício das drogas. E já caí logo na cocaína, que era uma droga tipo que tinha uma potência absurda na época. E para mim o acesso era muito fácil, porque eu morava na Coab 2, no prédio que eu morava era um ponto de droga. Os caras que vendiam eram os meus amigos, então era muito fácil para mim. Só que assim, enquanto eu era usuário de cocaína, eu conseguia levar minha vida numa boa, sabe? Eu conseguia trabalhar, eu conseguia viver socialmente e tal. O tempo foi passando e eu usando, sempre usando, mais nos finais de semana. Em 2003 eu conheci minha esposa, eu consegui dar uma maneirada de usar somente no final de semana, dificilmente durante a semana eu usava, ela não sabia, ela só ficou sabendo que eu era usuário depois que nós casamos. E aí eu fui trabalhar numa empresa, cara, que era uma empresa muito grande. Eu trabalhava na área de transporte. Na área que eu trabalhava eram 3 áreas. Só na área que eu trabalhava era 400 peão. Dos 400, sem exagero, 380 eram usuários de droga. Caralho. E era perto da favela de Heliópolis, que na época era tido como a melhor cocaína de São Paulo. Então a gente saía com um caminhão da empresa, já parava lá, trabalhava eu, um outro ajudante e um motorista. O motorista não usava, que é meu compadre, padrinho da minha filha. Ele faz parte dessa história também. E pegava pra gente usar durante o trabalho e na volta fazia ele parar lá para poder pegar de novo. E tinha dia que eu saía para trabalhar num dia, chegava no casa só no outro à noite, porque já ficava na rua e ia trabalhar de novo. E a mulher em casa, ainda não tinha o Gabriel. E aí eu tava usando tanto trabalhando nessa empresa que chegou uma hora que a cocaína não fazia mais o efeito que eu desejava. E aí eu conheci o crack. Aí conhecendo o crack, eu comecei a fumar ele no cigarro. Dava aquela alucinação rápida, só que eu tinha vergonha de entrar no ponto de droga para comprar, porque eu sempre entrei lá para comprar outra, e aí vinha comprar essa, o cara ia tirar tipo nóia e não sei o que, e eu tinha essa vergonha na época. E eu sempre pedia para um cara pegar para mim. Aí um dia esse cara pegou para mim e falou assim: pô, meu, você fica usando cigarro aí, você tá estragando, tá? Dá um trago aqui. Aí ele colocou um trago no cachimbo para mim, cara. Você é louco, foi a perdição. Tipo, eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes na vida. Nossa, a alucinação assim absurda, mano. E o crack, ele vicia muito rápido, né? Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente sente prazer, o nosso cérebro produz uma substância chamada dopamina, né? É a substância do prazer. Para vocês terem uma ideia da potência do crack. Quando a gente tem um ato sexual e chega ao orgasmo, o cérebro produz 20% de dopamina. Quando você dá apenas um trago no cachimbo de crack, ele produz 200%. Ou seja, para o cérebro, dar um trago é 20 vezes melhor Que é um orgasmo. do que um orgasmo. Então você vê como é absurdo. Então ele causa dependência muito rápida. Porque quando você começa a usar, são quatro pontos que tem. Quando você começa a usar, automaticamente ele fecha um. Aí você vai usando, ele fecha dois, fecha três até ficar um só. Só que você está usando, querendo buscar aquele primeiro que você teve, que você não vai ter mais. E é por isso que ele causa uma dependência tão rápida e tão absurda. E aí foi a minha perdição, cara. E aí, assim, quando você passa. Você vê uma reportagem sobre a Cracolândia, eu cheguei naquele mesmo ponto. De andar sujo, barbudo, cabeludo. E aí fui para uma casa de recuperação, fiquei 6 meses. Mandar um abraço pro Júnior Arlindo, que é um cara muito importante na minha história de vida, assim, me ajudou muito nesse processo. Fiquei 6 meses lá. Era uma casa de recuperação evangélica e eu sempre muito católico, tive dificuldade, mas estava disposto, me dispus a fazer tudo que eles me proporam lá para ser feito. Fiquei 6 meses, saí bem, já saí de lá empregado. Tinha um cara que colaborava com a casa de recuperação, que ele tinha uma gráfica. Ele precisava de um motorista de caminhão, eu dirigia caminhão. Já saí empregado. E foi bacana e tal. Aí um dia eu tive uma discussão com a minha mulher. E aí, cara, eu acordei e já falei, mas eu vou usar droga hoje. Eu tava 1 ano limpo. 6 meses que eu tinha ficado na casa de recuperação e mais 6 fora. E eu não tinha dinheiro, só que tinha um cara que tinha uma adega lá perto de casa, que era meu amigo.
inventei uma história louca, porque o dependente químico, a primeira coisa que ele aprende é a manipular, e através da mentira, né? Então, assim, eu fui adquirindo vários defeitos de caráter, sabe? E aprendendo a manipular de formas, assim, que vocês nem imaginam. Contei uma história triste pra ele, ele me deu 100 reais, me prestou 100 reais, eu já desandei. E nessa época, minha esposa já estava grávida do Gabriel. Foi uma recaída que eu tive, assim, tão absurda que em coisa de 15 dias eu já estava saindo de casa. Eu saí de casa com a minha esposa grávida de 5 meses, ajoelhada no chão, pedindo pelo amor de Deus para mim não sair de casa. E eu disse para ela assim: não, eu vou sair porque eu quero usar droga, você não vai me deixar e vai ficar me enchendo o saco, eu tô indo embora. Abri o portão, fechei o portão, joguei a chave para dentro e fui para a rua. O que foi mais difícil, principalmente para ela, não foi que eu caí no mundão. Eu saí da minha casa para viver num prédio abandonado na rua de baixo, cara. Então imagina para ela grávida, passando para ir voltar do trabalho, ver o marido largado, perdido e não poder fazer nada. Teve uma vez que eu passei uma noite louca assim e eu comecei a sentir muita saudade dela. Eu falei, não, preciso ver minha mulher, preciso ver minha mulher. E aí eu sabia o horário que ela chegava do trabalho, ela trabalha à noite, né? Sabia o horário que ela chegava, passei a noite em claro, fiquei esperando ela no ponto. Ela não desceu no ponto que eu tava esperando, mas eu a vi passando no ônibus, ia descer no ponto seguinte, eu saí correndo e falei pra ela, eu precisava ver. Ela olhou pra mim, ela começou a chorar, ela falou, você já se olhou no espelho? Eu peguei e falei assim, não, por quê? Ela pegou e falou assim, olha o seu jeito, você sempre foi vaidoso, a gente já saiu, você demorava mais tempo do que eu pra se arrumar, olha como que você tá. Cara, isso me desmontou, mano. Eu não consegui mais me olhar no espelho. Inclusive, teve um dia que eu tava indo no mercado lá comprar uma cachaça, alguma coisa assim, e uma senhora saindo com uma criança do mercado, a menina olhou pra mim e ela sentiu medo, cara. Eu vi a criança sentindo medo de mim, cara. Isso era para mim era doentio demais. Aí um dia eu tava 7 dias sem dormir, sem me alimentar, só fumando crack direto, noite após noite. Você tem noção do que é 7 dias sem dormir, sem se alimentar? E aí me deu uma loucura, eu peguei, faltava um mês pro Gabriel nascer. Foi no dia 9 de dezembro de 2013. Eu peguei e fiz uma oração para Deus e falei assim, Senhor, conheces o meu coração e sabe que eu não quero mais isso para mim. Vem em meu socorro. Aí fui atrás de um amigo que tinha um barraco assim no meio da avenida, perto do Parque do Carmo, lá onde eu moro. Falei pra ele, cara, deixa eu dormir aí e tal, tô uns dias sem dormir. Porque na rua tem muita trairagem, sabe? Quando tem muito usuário de droga. O cara por um trago e o cara te mata. É assim. E aí ali eu me sentia seguro, porque o cara era parceirão. Ele falou, não, mas pode descansar aí, não esquenta a cabeça que ninguém vai mexer com você, não. Se vier alguém aqui, eu te protejo. Eu fui deitar, era por volta de 8 horas da noite, acordei no outro dia, meio-dia, cara. 7 dias sem dormir. Eu acordei sentindo aquela fome absurda tal. Falei, vou fazer um corre pra arrumar alguma coisa pra comer. Aí eu saí do barraco, era bem a avenida principal lá, perto de onde eu moro. Eu escutei um carro freando com tudo, mano. Aí era, na época, meu amigo Roberto, a esposa dele, Eliane, e o filho João Paulo, pequenininho. Ele parou o carro no meio da rua, puxou o freio de mão, veio e falou assim, eu vi você, eu não vou embora sem você, mano. Era a resposta da minha oração, mano. Ele falou, você vai comigo, eu não vou te deixar na rua e tal, e não sei o quê. Aí, na época, ele morava lá no Itaim Paulista, lá. Aí ele me levou pra lá, paramos numa igreja. Não, minto. Primeiro a gente parou numa casa de recuperação, só que lá eles tinham um processo que você precisava fazer uma triagem para ser acolhido. Eu tinha que 4 sextas-feiras para depois ser acolhido, para ver se realmente queria, tal. Ele olhou para minha cara e eu falei, mano, se eu ficar na rua eu vou usar, velho, não tenho que fazer nada. Porque na minha mente eu já não tinha mais ninguém por mim, sabe? Eu já não tinha mais perspectiva de vida nenhuma. Para mim eu ia morrer naquilo ali e acabou. Ele falou, então vamos lá, vamos para casa. A esposa dele falou, Roberto, vamos lá para casa, tal. E aí o Hélio toma um banho, a gente faz uma comida para ele e a gente vê o que que faz. Aí, indo para casa dele, passou numa igreja na qual eles frequentavam na época. E a esposa dele falou assim, Roberto, para aí para me comprar mistura. Enquanto isso, leva o Hélio lá na igreja e tal. Para quem é católico vai entender o que eu tô falando, né? Aí eu entrei na igreja e fui direto pro sacrário. Me ajoelhei de novo e falei assim, me ajuda, eu não quero voltar pra rua, se eu voltar pra rua, além de eu não parar de usar droga, eu vou morrer. Aí ele colocou uma mão e falou, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Uma senhora viu eu entrando, todo mulambento, né? Perguntou se eu era usuário e tal, e não sei o que, aí falou pra ele, pô, você conhece a Casa de Belém e tal? Ele falou, não, pô, a comunidade aqui que cuida de dependente químico é aqui pertinho.
vai lá, procura o Dorival, tal. A gente não sabia, ela arrumou uma pessoa na igreja para nos levar até lá. Chegamos lá, na casa, tava o Dorival, hoje já é falecido, já morreu no Covid, e a esposa dele, Juscelia. E aí, a esposa dele começou a conversar com o meu amigo, e ele olhando para mim, ele não dizia nada, cara. E ela falando, aí ele olhou pra minha cara, falou assim, Deus tá falando aqui pra mim que você é dele. Aí eu peguei e falei, ele falou, mas ele tá mandando eu te avisar aqui que essa aqui é a sua última porta. Cara, isso entrou assim no meu coração, ele falou assim, você quer entrar por essa porta? Aí eu falei pra ele, eu já entrei. Ele falou, então a partir de hoje você é meu filho. Me acolheu, tal, me mandou pra uma casa lá na Penha, que é o bairro onde eu trabalho. E aí eu comecei minha luta, cara. Naquele dia eu decidi nunca mais usar droga. E assim, a maioria das pessoas que decidem parar de usar droga é por algo ou por alguém. Eu não, eu tomei a decisão de parar de usar droga por mim mesmo. Eu sabia que eu ficando bom pra mim, eu seria bom pro meu próximo. Eu seria bom pra minha mulher, eu seria bom pra quando o Gabriel nascesse. Eu já tinha o meu filho Cauê, que é um relacionamento que eu tive na minha adolescência, que é o pai dos meus netos. E eu fui muito ausente na vida do Cauê por conta da minha dependência química. Eu não queria passar o mesmo com o Gabriel. Claro. E aí, querendo ficar bom pra mim, e como inspiração o nascimento do Gabriel, que era a maior inspiração que eu podia ter, e hoje vocês podem ver que valeu muito a pena. Nossa. E ter a minha família de volta, ter minha esposa de volta, ter o meu lar. E eu sempre, sabe, me recuperando, eu falava assim, eu só quero minha família de volta, um emprego pra me viver com dignidade. E o resto eu corro atrás, meu. E minha mulher me deu canseira, cara. Ela me deu canseira. Ela esperou eu estar limpo 3 anos pra voltar pra mim, mano. Mas eu fui perseverante. E na época eu ainda fiz um propósito com Deus que eu não ia me relacionar com mulher nenhuma, que eu ia esperar o perdão da minha mulher, mano. E as pessoas falavam, isso aí é loucura, mano. Oh, ela não quer. Tudo que você fez ela passar, você ainda quer, achando que ela vai voltar. E aí um dia um amigo meu pegou e falou pra mim, falou assim, Elton, fica tranquilo que a Letícia vai voltar pra você sem você pedir. Eu falei, oxe, eu vou lá pegar a Gabriela, nem olha na minha cara, vai voltar pra mim? Ele falou, não, ela vai voltar. É um dia no aniversário da minha irmã Eliana, que é mais mãe do que irmã. Meu sobrinho me ligou, falou, tio, a tia Letícia vai na festa da minha mãe, era uma festa surpresa pra minha irmã. Tem problema? Eu falei, não, de boa, pô. Aí cheguei, ela tava lá, o Gabriel pequenininho. E aí ela pegou, curtiu uma festa lá e tal, e não sei o quê. Ela aqui num canto, eu no outro. Aí na época eu tinha acabado de comprar um Corsinha, era pro meu primeiro carro, cara, pra você ter ideia. Eu comprei meu primeiro carro com 39 anos por conta das drogas. E um Corsinha lá, eu me achando, né, velho? Um Corsinha, mas que era uma Mercedes, cara. E aí ela chegou pra mim e falou assim, na hora de ir embora, né? Ela falou assim, eu vou precisar ligar pro meu pai pra vir me buscar ou meu marido vai me levar em casa? Sério, Vixe, cara, aí na o hora que negão ela falou desmontou. isso. Aí o negão falou, valeu a pena esperar o quê? Seu marido vai levar, seu marido tá de carro agora, filha. Aí fui levar e foi quando a gente voltou. Mas antes disso aconteceu um negócio bem bacana, que foi o dia do nascimento do Gabriel. Eu decidi parar de usar droga no dia 9 de dezembro de 2013. E no dia 9 de dezembro de 2014, minha cunhada me ligou e falou, a Letícia tá entrando em trabalho de parto. Aí eu saí correndo. Eu tava em recuperação, 1 mês só que eu tava limpo. Corri e assim, eu fui exigente ainda. Pra ser internado, eu disse pro cara que eu só ia ficar se ele me liberasse pra acompanhar o nascimento do meu filho. Tipo, forguei ainda, sabe? Ele, pô, você tá chegando agora. Não, se eu não puder sair, eu não vou não. Eu não vou ficar não, mano. Mas assim, o cara tinha aquele olhar de que eu precisava disso também e que ele tinha que me acolher naquele momento. Porque senão depois ele podia ter a notícia, sabe aquele negão que veio aqui? Então, pô, o cara voltou pra rua e morreu. Mas ele teve essa sensibilidade, sabe? Ele, não, tudo bem. Aí eu cheguei na casa que ele mandou, tinha 2 coordenadores lá. A primeira coisa que eu falei, Dorival avisou aí que no dia que meu filho nasceu eu posso sair, né? Não, falou, tal. E aí fui pro hospital. E aí ela entrou em trabalho de parto no dia 9, mas ele foi nascer só no dia 10. Ele nasceu, liguei pra essa minha irmã Eliana pra avisar e tal. Inclusive, ela é madrinha dele. Falei, o Gabriel nasceu e tal. Ela correu pro Não é do hospital. dia 10 de dezembro? 10 de janeiro. Ah, 10 de janeiro. Aí ela correu pro hospital e a gente lá, uma hora a gente saiu pra comer alguma coisa. Ela pegou pra mim e falou assim, Elton, Deus é bom demais. Eu falei, por quê, Nana? Ela falou assim, outro dia eu fui lá ver a Letícia. Eu tava conversando com ela e ela disse pra mim que tudo que você fez, talvez um dia ela possa te perdoar.
Mas se você não tivesse do lado dela quando o Gabriel nascesse, isso ela nunca iria perdoar. Até nisso Deus cuidou de mim, sabe? Caralho. E eu vi literalmente o Gabriel saindo de dentro dela, sabe? E ela achava que eu ia desmaiar. Eu também achava que eu ia desmaiar, porque eu sempre fui muito mole pra esse negócio de ver sangue e tal. E aí a médica pegou e falou: vem aqui, ó, ver os cabelinhos do seu filho. Eu achei que o moleque já tava fora, o moleque tava lá dentro, ainda deu aquela baca, ela olhou pra minha cara assim. E aí eu falei: não caí agora, não caio mais. E assim, normalmente o pai, quando acompanha, ele fica aqui do lado, né? Eu não, eu fiquei de frente mesmo. Eu vi literalmente o Gabriel saindo. Então, assim, até nisso, sabe? Deus foi cuidadoso. E aí continuei na minha luta tal. A gente voltou. Depois de quase 3 anos e meio, ela me perdoou. E o que a gente tem vivido de lá pra cá, assim, tem sido surreal, sabe? Muito mais daquilo que eu pedi, eu conquistei. Hoje eu vivo em paz com a minha família. Eu sou um homem extremamente feliz, cara, mas feliz demais mesmo. Tenho uma família linda. Amo minha mulher e meus filhos. Agora tem meu neto, meus netos, né? Já tem o Eduardo. Eduardo por causa do Dudu, viu? Nossa, E imagina. vocês não têm noção do que eu passei no dia daquele anúncio do Cruzeiro, cara. Nós estávamos na festa junina no colégio do Gabriel. Gabriel lá brincando e a gente sentou para comer, eu, minha esposa e minha filha. E aí peguei o celular e vi o poste do Cruzeiro. O bom filho a casa torna, né? Um negócio assim era, né? Aí eu olhei assim, eu falei, acho que é mesmo, é zoeira, né? Aí fui procurar, entrei no Twitter e aí já todo mundo tal. Eu mudei a feição, minha esposa olhou. O que foi, bem? Eu peguei e falei, adivinha? Ela falou o quê? Eu falei, o Dudu saiu do Palmeiras. Ela falou, mentira. Eu falei, aquele filho, eu comecei a xingar ele tudo que é nome. Meu neto tem o nome desse cara e ele faz isso e que não sei o que. Acabou a festa pra mim ali. Acabou, né? A gente foi embora no carro falando. Cheguei em casa, eu procurando informação e não sei o que, cara, aquilo eu não aceitava aquilo. Meu pai não dormiu. Eu não dormi, não deixei a mulher dormir. Acordei no outro dia xingando o Dudu. Parei de xingar ele esses dias aí, pra falar a verdade. Mas assim, foi um baque pra mim muito grande, porque meu filho colocou Eduardo por causa do Dudu, e meu neto não é o Eduardo, meu neto é o Dudu. Você tá entendendo? Ninguém chama ele de Eduardo. Nem a mãe dele, que é corintiana, chama ele de Eduardo, é Dudu. Entendeu? Então, assim, pra mim aquilo ali era muito, muito forte. E aí, vivendo com a minha esposa, veio a gestação, a gente já, né, falou, vamos ter mais um filho e tal. Eu, por mim, particularmente, o Gabriel e já tinha o Cauê, tava tranquilo, mas ela queria ser mãe de mais um filho e tal. Falou, então demorou. E aí tinha um projeto para começar ela parar de tomar remédio para engravidar. Só que um dia ela com o Gabriel e tal, o Gabriel olhou para ela e falou, mãe, você tá grávida. Antes dela parar de tomar remédio. Ela, você tá doida, Gabriel, e tal, e não sei o quê. Aí, beleza. Passou um tempo, a mulher tava grávida. Num outro episódio, o Gabriel foi abrir, acho que a porta do carro, né, pra mamãe. Foi abrir a porta do carro pra ela, ele olhou pra barriga dela e falou assim, ô mãe, você tá grávida de gêmeos. Aí, Gabriel, você tá doido? Negócio não sei o quê. Caralho. Beleza. Passou o tempo. Passou tipo uns 2, 3 dias, eu falei, e vai ser um menino e uma menina. Aí teve essa outra percepção. E aí um dia ela foi fazer o primeiro exame e tal, eu tô no trabalho. Ela, vem aqui, me ligou desesperado. Eu tô aqui na rua de trás do seu serviço. Eu cheguei lá, minha esposa é enfermeira. Então, às vezes, ela tem mania de falar os termos que eles usam lá no hospital, que eu não entendo nada. Nesse dia, ela me entregou o papel na mão, que só falava os termos técnicos, mas eu consegui entender que ela tava grávida de gêmeos. E aí, quando eu fiz o exame, era um menino e uma menina. Do jeito que o Gabriel falou, um casal. E aí, quando ela foi fazer o ultrassom morfológico, a gente descobriu que um dos bebês tinha uma síndrome. Só que não dava para saber o que era, né? E aí, o exame que é feito nesse período de gestação para identificar a síndrome, ele era colhido aqui, mas analisado lá nos Estados Unidos. E é um exame caro. Mas a gente falou, não, a gente vai, se não tiver o dinheiro, nós parcela no cartão de crédito, nós dá um jeito, né? Pelo menos para poder se preparar e saber e tal. E aí foi feito esse exame. A empresa dela na época pagou, a gente nem precisou gastar. E aí veio a notícia que o bebê tinha uma síndrome chamada Síndrome de Edwards. Uma síndrome raríssima, que 99% dá na menina. 90% dá e menina. E no nosso caso era no menino.
E Que esse doido. menino se chama Luiz Felipe por causa de Luiz Felipe Scolari. Você chama ele de Felipão. Porque a gente combinou de, se fosse menino, eu dava um nome, se fosse menina. Eu falei Luiz Felipe, mas não falei que era do Felipão, não sou besta, né? Eu falei, o que você acha de Luiz Felipe? Ela, nossa, um nome bonito e tal. Eu falei, já era. Mas depois que ela aceitou, eu falei, é por causa do Felipão, porque a gente tava ganhando brasileiro de 18, Nossa, o Deca. entendeu? Então, Então eu falei, não, vou homenagear esse fera aí. E aí a Nosso gente. netinho é Abel, então. Só que a gente É. nunca tinha escutado falar sobre essa síndrome. E a gente foi pesquisar. E a primeira coisa que a gente descobriu é que ela era incompatível com a vida. Aí deu aquele baque, cara. E aí, na época, o médico dela, o cara era muito fera, mano. Aí ele colocava na nossa cabeça, falou assim, ó, a gente tem que entender que tem um bebê doente, mas também tem um bebê saudável. Então a gente tem que pensar nos dois. E o bebê doente, ele vai ter que sobreviver pelo menos 31 semanas para que o bebê saudável se desenvolva o suficiente para que, ainda que nasça prematuro, ele consiga vingar. E na maioria desses casos dessa síndrome, o bebê morre durante a gestação e bem cedo, sabe? Então a nossa oração era pedindo a Deus para que ele suportasse essas 31 semanas. E ele conseguiu suportar 34 semanas e 3 dias. Felipão guerreiro. Guerreiro. Aí nasceram os dois, ela nasceu primeiro, na hora que tirou ele já teve uma parada cardíaca. Imagina, a gente no centro cirúrgico ali, eles já reanimando meu filho e tal. Aí conseguiu reanimar, entubou, levou pra UTI. Aí fiquei no quarto esperando ela chegar. Quando deu a noite, nós fomos pro quarto. Aí nós ficamos 8 horas com ele no colo. A médica nos chamou na madrugada, por volta de 1 hora da manhã, e falou que não tinha mais o que fazer. E o que a gente queria? Se mantesse ele lá nos aparelhos e tal, eu olhei pra ela e falei, eu não quero ficar vendo ele sofrer. A gente sabia que não ia vingar, né? Ela falou, eu também não. A médica entendeu, desentubou ele e tal, deu ele no colo dela, a gente ficou por volta de 6 horas, cantando, rezando, chorando, rindo com ele olhava pra ela, olhava pra mim. E aí quando deu por volta de umas 7 horas da manhã, eu falei pra gente, tava exausto, né? E eu tinha feito uma cirurgia no joelho, tinha um mês que eu tava com o joelho operado, ainda não tava em condições de andar assim firme, andava de muleta ainda. Eu falei pra ela, bem, vamos pro quarto descansar um pouco, depois a gente volta, né? E aí a gente desceu pro quarto, descansou um pouquinho, 10 horas eu acordei e fui registrá-lo. Agora você registra no hospital mesmo, né? E na hora que terminei de registrar, ligaram da UTI pra gente subir que ele tinha falecido. Ele já tinha falecido 8h30. Eu tava registrando ele como vivo e ele já tava morto. Então, assim, foi um período bem difícil para nós, assim, porque ela não pôde sair do hospital para enterrar o filho e isso mexeu muito com o emocional dela, sabe? Ela não aceitava. Ela pediu, pelo amor de Deus, para a médica falou: você requer cuidados ainda. Então não dá para mim te deixar sair, porque se eu te der alta, você não vai poder voltar. E quem que vai cuidar de você? Então, isso mexeu muito com ela. Aí eu fui enterrar meu filho, assim, foi bem difícil, sabe? Foi um período, ela precisou fazer terapia por mais de 3 anos para poder aceitar uma coisa que a gente não vai aceitar nunca, né? Mas o problema é que eu deixei de ser o super-herói da família. Normalmente o pai é o super-herói, né? E o Luiz Felipe passou a ser o super-herói, porque ele veio nos trazer a Ana Beatriz, que eu digo que ela é o meu sonho mais lindo, cara. Essa menina, ela é, sabe, meu sonho mais Tá lindo de Palmeiras mesmo, aqui também. sabe? Então, assim, ele foi guerreiro. Ele falou: eu não vou ficar por muito tempo, mas eu vou levar minha irmã para minha família. E depois de 16 horas que eles nasceram, ele veio a óbito. E foi um período, assim, bem, bem difícil, mas Deus nos sustentou e a gente tem seguido, assim. Às vezes bate aquela depresinha, a saudade, a gente vê ela crescendo, ela tá com 5 anos agora, imaginando como seriam os dois juntos. Pô, imagina. Aterrorizando em casa, ia ser top demais. Mas ela aterroriza o suficiente que vale por 2 também, viu? A Esse aqui neguinha deve dar uma terrível. trabalhinha também, Não, o né? Gabriel até que é mais tranquilo. Ela Ela põe que- ele no bolso. Ela põe o Gabriel no bolso. Ela é terrorista, neguinho. Mas assim, é o meu sonho mais lindo. Então, hoje, tudo que eu vivo, eu entendo que valeu a pena a minha luta, que não foi fácil. É uma luta, assim, bem, bem difícil, porque você precisa abrir mão de si mesmo, você precisa tentar corrigir esses defeitos de caráter que você adquire por conta do vício das drogas. Isso não é fácil. Tem muitas pessoas que falam, só saiu porque Deus ajudou. Não, Deus sempre faz a parte dele porque ele quer ver todo mundo bem. Ele não quer ver ninguém mal. Então a escolha de ficar mal foi minha.
É lógico que ele ajuda, mas se o dependente não fizer a sua parte, ele não tomar a decisão, esquece. E não é fácil tomar essa decisão. Eu tomei ela um dia, mas eu tentei tomá-la muitas vezes antes disso, até criar a coragem necessária e não consegui. Eu tentei parar muitas vezes, entendeu? Então, assim, foi uma luta árdua, mas eu tenho certeza que foi a minha melhor escolha. O Roberto, que eu citei, e a Eliane, que me resgatou, hoje são os padrinhos da minha filha. Eu quis presenteá-los e foi a melhor escolha da minha vida. Eles são muito presentes. Roberto e Eliane, amo vocês, João Paulo. Animal. E muito do que eu sou hoje eu devo a esses três aí que foram essenciais para que eu pudesse mudar a minha vida. Caralho, que história de vida do Wellington aqui. Pra um especial de Dia dos Pais, que família maravilhosa, cara. Da vez que você não me contou com tantos detalhes assim, eu já tinha ficado, eu e o Mauro, né? O Mauro pediu o endereço aqui, não sei se ele tá vindo pra cá ou não, mas, cara, é sensacional. Quem que não tinha escutado ainda? Eu queria que você contasse porque nesse período você ficou totalmente afastado do Palmeiras, né? E você Sim. volta, você conhece o Allianz Parque e só... Não fiquei tanto tempo afastado. Em 2012, naquela Copa do Brasil, eu ainda fui a alguns jogos, não fui na final. Eu lembro que na final tava num dia de loucura, loucura mesmo. Mas de 2012 até 2016, assim, eu não fui em jogo nenhum. Aí eu fui voltar para arquibancada. Palmeiras e Flamengo em 2016, 1-1. Gol do Gabriel Jesus pelo Palmeiras e Alan Patrick pelo Flamengo. Aí dali eu voltei e falei, daqui eu não saio mais. E o Palmeiras é muito importante nessa parte porque, assim, eu precisava criar casca e criando um suporte para não voltar lá para trás. Entendeu? Então, assim, eu costumo criar coisas para que me dê motivos para que eu não volte para trás. Então, vou dar alguns exemplos aqui para que vocês consigam entender. Por exemplo, no meu processo de recuperação, eu conheci uma freira, irmã Sorella. E ela, nas minhas lutas mais loucas, assim, eu corria para ela. Irmã, eu tô com a mente a milhão, não sei o que. Ela, calma, filho, vamos rezar, fica em paz, eu vou te ajudar, isso e aquilo. E aí, um dia ela foi embora em missão para Nicarágua, cara. Nossa. Ela falou, filho, eu quero que você me leve no aeroporto. Eu falei, tá bom. E assim, ela falando, filho, é engraçado, ela é mais nova que eu. E aí, quando eu levei ela no aeroporto, na hora que eu fui me despedir dela, ela olhou pra mim e ela falou assim, Elton, a fraternidade que ela faz parte cuida de dependente químico, faz esse trabalho de recuperação de dependente químico. Ela falou, eu tô há mais de 10 anos na fraternidade, eu doei a minha vida pra um monte de gente que saía de lá depois de 9 meses e não dava 15 dias, eu já vinha a notícia de que caiu. E eu passei a desacreditar que era possível um dependente químico se recuperar. Ela falou, mas por sua causa eu sei que é possível sim. Aquilo, sabe, veio o negócio, mas me deu força. Eu falei, pô, a irmã Sorella, ela tá longe, mas quando ela quiser notícia minha, ela tem que ver que eu tô bem. Porque se ela chegar a notícia pra ela que eu caí, ela vai passar a desacreditar de novo. Então eu não posso fazer isso. Entendeu? Então eu fui criando diversos mecanismos. Escrevi uma carta pro Gabriel quando ele nasceu, para mim ler com ele quando ele completar 15 anos. E eu falei, eu tenho que ler essa carta com meu filho, eu não posso ter recaída, sabe? E aí eu fui criando casca, mas eu também entendi as minhas fraquezas, então até hoje eu evito pessoas e lugares que possam ser ocasiões de queda para mim. Entendi. Eu tenho essa sensibilidade. Então eu fui parar num bar para conversar com os amigos depois de 3 anos que eu tava limpo. Eu não bebo hoje porque a bebida sempre me atraía pra droga, né? Então, às vezes eu vou jogar bola e tal, algum amigo fala, pô, mas tomar uma cervejinha não pega nada. Não, beleza. Eu sei que não pega nada. Possa ser que eu tome uma cervejinha, vou pra minha casa e fico tranquilo. Mas possa ser que eu tome uma cervejinha, acelera alguma coisa aqui, eu saio correndo pra uma biqueira. Gatilho, né? Então, eu prefiro não correr o risco. É algo que não me faz falta, pra que eu vou atrás? E eu vivo bem assim. Então, eu vou criando essas situações assim e tudo que vai me fortalecendo, sabe? Então, assim, algumas pessoas que já se inspiraram em mim. Tem um rapaz que eu conheci através do Twitter, o Renan, pô, um abraço, mora no interior. Ele veio uma vez no Allianz Parque, primeira vez dele, falou que queria me conhecer e tal, e que não sei o quê. A gente se conheceu ali na Caraibas. Aí eu contei um pouco da minha história. Aí quando a gente acertou de eu vir aqui, eu mandei pra ele. Aí quando você me mandou o flyerzinho lá, eu mandei pra ele e falei, ó, mano, você tá recebendo em primeira mão, mas não fala pra ninguém não, hein? Mas teve uma outra galera que recebeu em primeira mão também. Vazado, né? Os caras sempre vazam. Não, mas eu que mandei, eu mesmo que mandei, sim, né? Sim. Aí ele pegou e falou, pô, cara, eu tô tanto tempo limpo que não sei o quê, sua história foi uma inspiração.
E meu irmão mais velho, o Elmo, ele sempre, quando eu falo com ele, eu mostro alguma coisa pra ele, ele fala assim, Elton, eu no seu lugar não entraria nessa intimidade sua, né? Eu não falaria, mas se você se sentir bem, não tem problema. E eu sempre digo pra ele, eu falo assim, eu preciso contar a minha história, porque as pessoas precisam acreditar que é possível sim. É difícil, mas é possível, e eu sou prova viva disso. Então, eu conto a minha história para que as pessoas que têm um ente querido que é dependente químico, que acha que não dá mais, que tem um amigo, entendeu? O próprio dependente químico que acha, não, é possível sim, pô, acredita, sabe? Lute que você consegue. Não é fácil, mas é possível. É por isso que eu conto a minha história assim, não tenho vergonha dela, porque por mais que tenha sido um período sombrio onde eu cheguei no fundo do poço, a minha vitória é muito maior do que tudo que ficou para trás, entendeu? Então eu conto a minha história para que as pessoas entendam que é possível sim. Então, quem tá me ouvindo aí... Não, e eu te perguntei se você gostaria e se você queria falar, porque eu acho que é também uma história de superação e de exemplo também, né? Sim. Acaba que, cara, então, aqueles que estiverem nos escutando aí e tiver algum parente aí, algum ente querido, um amigo, não desista dele não, que é possível e o que final, você né? puder fazer, faça que vai dar bom, assim como deu bom para mim também. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição para você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante Palestra Seguros Porco!